a todos que estão assistindo a Web TV Beato Donizete. Estamos aqui no Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Tambaú, para ouvir o professor Arthur Paulo Figueiredo Tempesta, que vai nos contar alguns detalhes sobre a história do Beato Donizete. Arthur Paulo, é um prazer conversar com você, professor, historiador. Você sempre residiu aqui na rua Santo Antônio, ao lado aqui do santuário e também da casa do Beato Donizete, né? Perfeitamente, Fiquinho. Eu nasci na rua Santo Antônio, 589, que fica a menos de 70 metros da nossa antiga igreja São José do Largo Antônio Lapa, que mudou todos os nomes. Agora já tudo em louvor ao Padre Donizete, que eu costumo usar muito o termo, Padre Donizete. Na verdade, Beato Donizete, né? É verdade. Hoje a Praça Padre Donizete, a Praça dos Milagres, né? Dos Milagres. Então, Paulo, o Padre Donizete era uma pessoa muito preocupada com a saúde e a segurança das pessoas, da população, da comunidade, né, católica e também os que não eram católicos. Ele tinha uma preocupação com todos na parte social. Ele fez um convênio na década de 1940, 1950, com o Butantan, em São Paulo, porque algumas pessoas faleceram aqui em Tambaú, que foram picadas por cobras. Então, essa preocupação dele, fez esse convênio em troca de mandar as cobras, sapos venenosos, aranhas, escorpiões, e o Butantan mandaria para Tambaú o soro e também a injeção, né? Você acompanhou essa história, você viu essas cobras com o padre na casa dele, o que você poderia falar para nós? Bem, Fiquinho, o que me vem à memória facilmente, isso em torno o início da década de 50, 52, 53 mais ou menos, é que o Padre Donizete, ele fazia de vez em quando umas demonstrações na frente da casa dele, da casa do Padre Donizete, onde que é o museu hoje. Então, como era pertinho, a gente ficava sabendo, alguém falava, o padre está mexendo com as cobras lá na calçada. Então, a gente vinha correndo, aquela molecada, tudo, e vendo. Aí, então, ele fazia todas as explicações. Primeiro, tinha bastante gente já em volta, tudo. Ele explicava, falava para ter muito cuidado, com muita segurança, mandava todo mundo se afastar. E aí, então, ele pegava uma caixa de madeira, abria com muito cuidado e dava um jeito de soltar uma cobra venenosa, perigosa, de dentro da caixa. Aí eles continuavam falando, olha, essa aqui é uma jararaca, ou é uma cascavel, essa cobra é perigosa, assim, ele conhecia todos os detalhes já das cobras, tudo. Ele falava, olha, então tem muito cuidado, mas a nossa grande obrigação é ter o máximo cuidado possível, que já teve casos até de morte aqui no nosso município. Então, nós fizemos um convênio com o Butantan, que ele vai nos ceder o soro antiofídico, mas em troca ele quer que, ao invés de matar esses ofídeos, que a gente casse ele com o maior cuidado possível, traga para mim aqui na casa do paroquial, e eu então encaminho através da estrada de ferro Mujana para o Butantan. Em troca disso, ele manda o soro para Tambaú, para mim, que eu distribuo entre os sitiantes, fazendeiros e aqueles que me necessitarem na cidade. Então era isso que a gente via, aquela demonstração fabulosa do padre mexendo, cuidado, ele dando bronca em todo mundo, que ele não se preocupava muito, não. Ele queria segurança acima de tudo. Então isso é o que eu presenciei muitas vezes. Muito bem. Então ele pegava as cobras, né, que as pessoas traziam, colocava nas caixas e enviava para o Butantan, né? E viria então o soro antiofídico, as injeções, o antídoto para a pessoa que levava a picada. E quando a pessoa era picada, Paulo, procurava ele na casa paroquial, ele ficava com todo esse material que vinha do Butantan na casa dele. Perfeitamente, porque me parece, não tenho certeza, mas era muito difícil para começar. Não existia o soro antiofídico depositado aqui
porque era pouco. Então, só mesmo o padre que fez, usou desse artifício de fazer uma troca com cobra, tudo, é que ficou responsável. Então, todo mundo sabia, ó, picou uma cobra, ó, corre no padre Donizete que ele tem o soro. Quando ele tinha, porque às vezes usava muito, não vinha, mas ele tinha. Porque senão era difícil. Porque atualmente nós temos, que acho que é enviado para Casa Branca, que é ali que tem hoje o problema do soro, mas naquele tempo tinha que ser para Ribeirão, para Campinas, era uma coisa terrível. Então ele que era o responsável por isso. Entendi. Agora, também tem uma história, né, da época, que algumas pessoas também já nos contaram. Às vezes as caixas do Butantan não chegavam a tempo. Então o padre, na casa paroquial, havia um local num cômodo que ele colocava essas cobras, né? Tipo um depósito com toda a segurança, embaixo do assoalho. Aí chegavam as caixas, ele colocava, como você já citou, nas caixas para enviar ao Butantan. Você chegou a conhecer, a ver esse depósito, esse local que ele colocava essas cobras dentro da casa paroquial? Não, Vicky, isso eu nunca presenciei. Eu conhecia a casa paroquial bastante, passava ali na casa, entrava, meu pai ia fazer alguns serviços lá na casa paroquial, eu ia junto e tal. O padre era muito amigo íntimo do meu pai, muito tempo junto e tal. Mas, sinceramente, eu só vim a ficar sabendo desse fato quando você me falou isso. Eu realmente, para mim, a cobra ficava dentro daquele caixote ali, dali já ia embora. Então eu nunca imaginei que às vezes o suporte da caixa, porque dentro de uma caixa não ia só uma cobra, ia mais. Mas às vezes o suporte de estoque de caixas vazias não dava. Então eu nunca imaginei onde que ele guardava essas cobras, se isso acontecia. Então depois daquilo e depois que nós fomos lá ver o local, para mim foi até uma surpresa. Mas realmente deve ter sido isso, porque era a única forma. Porque todas as cobras que chegavam ele pegava. Ele segurava, ele não devolvia, falava, não tem lugar, eu nunca vi falar isso. Pelo menos eu imagino que todas essas cobras chegavam uma hora que tinha que ter um lugar para depositar. E eu fui ver há pouco tempo que é o local que eu não conhecia realmente. E você teve conhecimento, então, que muitas pessoas traziam essas cobras da zona rural para o padre. Tinha umas pessoas até que a maioria tinha medo de cobra, como tem até hoje. Mas naquele tempo era muito pior, o medo era o maior de tudo. Então tinha uns que não queria pegar, apesar dele ensinar, dele até emprestar laço ou arrumar laço, que vinha também no Butantan um laço, ensinava como é que fazia para pegar, mas a pessoa tinha medo. Mas tinha uns fazendeiros, uns sitiantes, que já se adaptaram facilmente. Então aqueles que não seria, vamos dizer, um grande número, mas trazia muita cobra, assim, porque eu me lembro frequentemente, e ele fazia questão de mostrar o cuidado, o perigo que tem que ter com as cobras, e a forma de pegar uma cobra para não matar, para deixar ela, que ela era muito útil para o Butantan. Isso que eu sempre vi. Muito bem. Então, Paulo, para encerrar então com você, agradecendo pelas suas palavras, né? Você que é um historiador aqui do município de Tambaú, professor aposentado, contador de causos. Inclusive jornalista, né, porque escreve, tem uma coluna no jornal Centenário, O Tambaú. Esse problema, então, enviando para o Butantan, vindo o antídoto, resolveu o problema na época das mortes por pessoas que eram picadas por esses animais peçonhentos. Não tem nem dúvida. Então, o padre Donizete, a preocupação dele era muito grande nisso. E ele sempre lutou por tudo isso. Eu sempre falo que, apesar de todos os milagres dele, para nós ele fez milagres maiores. Esses casos, por exemplo, a preocupação com a saúde, a preocupação com os menos favorecidos, o quanto que ele se preocupou na vida dele. Era uma pessoa que pensava dia e noite naqueles menos favorecidos. Essa foi, ao lado dos milagres, foi outro grande milagre. Não tem dúvida nenhuma, Fiquinho.